Aleluias, aleluias. Aplauda o Senhor e senta. Aleluia. Vamos convidar a pastora Mari aqui. Aleluia. Hoje ela está de DJ ali, a pastora Mari. É difícil estar ali, né? Glória a Deus. Ela vai trazer a palavra para nós hoje. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem muito que falar com você ainda. Aleluias. Sabe, não é à toa que você veio nesse calor, dentro dessa igreja que está quente, mas é o calor do Espírito Santo, certo? Aleluia. E o refrigério é o vento do Espírito Santo que nos toca nas nossas vidas. Tenda as tuas mãos para cá, vamos estar orando pela pastora Mari. Aleluia, para que Deus a use nas mãos e traga para nós o alimento que Deus preparou. Aleluia. Glória a Deus, Deus de poder, Deus da graça. Aqui está o teu vaso, Senhor amado, separado por ti, Senhor Deus amado, e conduzido pelo Espírito Santo, Senhor. Usa como autoridade, Senhor Deus amado, como um vaso nas tuas mãos, Senhor Deus amado, que não venha reter nada, Senhor, que o Senhor entregou a ela, Senhor amado. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz seja convosco. Amém, Jesus. Não é fácil estar ali para colocar, mexer ali, principalmente quando a gente não tem nenhuma experiência. Não foi fácil ficar ali quarta-feira e nem hoje, mas é mais uma experiência para poder estar aprendendo, né? Nunca é tarde para estar fazendo alguma coisa para a gente aprender. Mas não é fácil ali. Enquanto está cantando aqui, eu estou atrasando lá, e daí não encontro louvor lá em seguida. Não é muito difícil estar ali. Olhando assim, parece que é tão fácil quem fica ali dentro, mas não é fácil, não. Foi uma experiência para mim estar ali. Amém, Jesus? Mas louvamos ao Senhor porque Ele é bom, Ele é poderoso e Ele é misericordioso. Ele nos usa, às vezes, no lugar, às vezes que a gente não tem experiência, não sabe, mas o Senhor nos coloca e a gente tem que dar conta e estar fazendo. Amém, Jesus? A palavra é Jonas, descontentamento de Jonas, o 4 daí. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que o Senhor disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e de arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e se assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. A lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer numa planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extrema por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta se secou. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira?
por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Senhor Deus e Pai, ó Senhor Jesus amado, a Tua palavra aqui está, Senhor Jesus amado. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha me dar sabedoria e discernimento, Senhor Jesus amado, para levar esta palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo revelar esta palavra, Pai. Eu sou dependente do Senhor 100%, Pai amado. Eu dependo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar conosco, venha falar comigo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aqui nós podemos ver que Jonas, Deus chama ele para que ele vá até Nínive. Mas Jonas, ele desvia o caminho, ele vai para outro lugar, ele pega e vai para Tarsis. E o que acontece com ele? Pela desobediência dele, aquele navio estava quase afundando, por causa dele, por causa da irresponsabilidade dele, que ele fugia daquilo que Deus colocou ele para fazer. Mas ele foi lançado no mar, e no mar ali foi engolido por uma baleia. Então sabemos que ele, pela desobediência, pelo chamado, ele fugiu de Deus. Ele fugiu daquilo que Deus pediu para ele fazer. E depois ele se arrepende e vai fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas na vontade dele, ele não queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, que pediu para ele fazer, para levar a salvação para Nínive. Ele não queria ir para aquele lugar, mas ele foi. Ele foi, mas contra a vontade dele, porque Nínive era uma cidade onde que ali se falava que era muita crueldade, eles eram muito mal. Então Jonas, ele não queria ir para aquela cidade. Ele tentou segurar para não ir fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Jonas, ele não tinha preocupação na salvação de Nínive. Por isso que ele fugiu também para Tarsis na primeira vez, pois sabia que Deus era misericordioso, que Deus era paciente, que Deus era cheio de amor, que Deus era leal. Ele sentia já no coração que Deus ia fazer alguma coisa para salvar aquele povo. Ele sabia que Deus era amor, que Deus tinha amor, que o que eles fizessem lá, sabia que Deus ia ficar, como se diz, ia ficar feliz com a atitude daquele povo se ele se arrependesse. Mas Jonas achava que aquele povo não ia se arrepender, por causa que a fama deles era crueldade, eles eram muito cruel. Mas pela surpresa de Jonas, ele vai para aquela cidade de Nínive. E 3 dias ali ele anda para todos os lados e fala de Deus. Fala de Deus, 3 dias caminhando. Mas ele achava que aquele povo não ia ter arrependimento nenhum. E pela surpresa de Jonas, aquele povo, eles se arrependeram, eles se humilharam, até o rei também
pronunciou e se vestiram de saco e oraram e buscaram a Deus. Eles se arrependeram, teve um arrependimento naquela cidade de Nínive. Então sabemos que Deus, Ele queria salvar aquele povo e que Deus era misericordioso. Mas Ele queria que o Jonas, o profeta, fosse até aquela cidade. Mas Jonas, ele resistia a Deus. É por isso que Jonas fica tão irado que quer morrer, por causa que ele viu que aquele povo se arrependeu. Então ele ficou irado porque não era isso que ele queria. Ele foi fazer, mas era contra a vontade dele. Quantos de nós, às vezes, que Deus coloca alguma coisa para a gente fazer, coloca uma responsabilidade para fazer, mas você, às vezes, quer fazer do teu jeito, não o jeito que Deus quer. Aqui Jonas queria fazer do jeito dele, ele não queria ir até lá. Ele foi, ele fez, porque ele sabia que não ia dar certo. Ele torcia para que não desse certo. Mas Deus é poderoso, Ele é misericordioso, que Ele teve compaixão, que aquele povo se humilhou, aquele povo foi tocado no coração. Quantas pessoas pegam, às vezes, para fazer alguma coisa que Deus pede, mas ela quer fazer da sua maneira. E como do Deus, às vezes, você faz e às vezes dá certo aquilo que Deus queira, mas você às vezes fica infeliz, porque você queria de outra maneira. Mas Deus, Ele quer da maneira dEle. Ele coloca no nosso coração para fazer do jeito que Ele queira. Às vezes nós queremos fazer de outra maneira, mas Deus, Ele está ali. Deus, Ele é fiel. Ele faz com que você faça o certo para agradar ao Senhor. Quando eu fui chamada para vir fazer a obra do Senhor, na minha igreja lá foi uma vez um casal de missionário da China. E eles falaram tantas coisas da China. Daí no final teve um apelo, quem queria ser missionário? Eu achei tão maravilhoso que aquilo era encantador ser missionário. Era encantador ser missionário em outro país e levar a palavra, tantas coisas. Teve apelo daqueles missionários. Eu fui até a frente. Eu falei, eu quero ser missionário. Eu já tinha 3 filhos, já tinha uma idade de uns 40 anos, mas eu fui. Daí, quando eu fui chamada, eu falei, não, Deus, eu não quero ir. Eu não quero ir, Senhor. Mas eu queria ir. Mas na hora que Deus me chamou, daí eu não queria ir. Daí eu achava que não queria ir. Por quê? Daí Deus colocou, você queria ir. Então agora você vai. Mas eu falei, mas Senhor, eu não vou. Eu fui até lá, eu não gostei. Eu voltei, eu não quero ir. Mas Deus, quando Ele faz uma aliança com você, Ele faz um chamado com você, Ele cumpre. E depois eu aceitei porque Deus tinha feito uma aliança comigo. E aqui eu estou. Então, às vezes a gente quer fazer, mas quer fazer do nosso jeito e no nosso tempo. E o tempo é o tempo de Deus. Quando eu fui no apelo até a frente, era o momento que eu queria. Mas quando chegou a hora de ir, eu não queria mais. Então, eu creio que Jonas também fez isso também com Deus. Ele queria, mas na hora que Deus manda ele ir lá em Nínive para fazer a obra, levar a salvação, ele já não quer mais. Daí ele faz, mas contra a vontade dele, e ele torcendo para que não seja aquilo que Deus queria, que aquele povo fosse salvo, para que aquela cidade não fosse castigada, porque ali estava o mal agindo naquela cidade. Eles estavam cruel com todas as pessoas, um contra o outro. Mas quando Jonas chega lá, 3 dias, numa cidade grande, trabalhando para o Senhor começou a trabalhar no coração de cada um daqueles. E eles chegaram ao arrependimento.
E Jonas, ele fica irado com isso. Ele achava que Deus era injusto com ele, de levar a salvação para aquele povo. Então Jonas não tinha em seu coração o amor de Deus. Ele se sentiu envergonhado porque a sua profecia foi anulada pela conversão daqueles que ele detestava. Ele detestava aquele povo de Nínive. O profeta ficou tão abatido que ele desejou morrer. Ele desejou a morte para ele, porque para ele aquilo ali era o fim, que não tinha mais como ele prosseguir. Então, muitas vezes temos as mesmas atitudes de Jonas, como eu também falei que eu tive a atitude de Jonas. Quero ir, mas depois não quero ir mais. Então, quantas vezes irmãos que estão precisando da salvação e não queremos ajudar. Às vezes ficamos dando desculpa e não vamos à frente para poder ajudar o nosso próximo. Mas Deus, ele é misericordioso. Deus leva a palavra para Jonas. Mas Jonas não quer nada, nem ouvir a Deus. Ele se esconde, ele vai para o Oriente, e lá ele entra num lugar lá e faz uma cabana, e ele fala assim, aqui eu vou morrer. Mas ele fez tudo isso por causa que não deu certo o que ele queria. Então ele entrou em desespero. Ele pediu a morte para Deus, que ele queria só morrer. Mas Deus faz nascer uma planta para cobrir ele do sol, porque ele estava ali naquela cabana, mas eu creio que não cobria, ele não se defendia do sol. Mas Deus fez, pela misericórdia, Deus fez crescer uma planta ali para cobrir ele do sol. E ele, nesse momento, ele ficou muito feliz, porque Deus foi ali, fez aquela planta crescer para cobrir ele, e daí ele ficou ali feliz. Falou assim, agora eu estou feliz. Por que ele ficou feliz? Por causa de uma planta. E o crescimento dessa planta foi rápido, e foi um ato divino. Foi Deus que fez essa planta crescer ali. Mas Jonas estava ali com um grande conflito íntimo com ele. Ele estava com conflito com ele mesmo, que ele não reagia mais, nem às suas emoções, nada, e ficou ali deprimido naquele lugar. Deprimido porque ele não tinha mais forças para poder continuar. E ele se alegrou com a planta. Tão pouco, ele se alegrou com uma planta. Sabendo que ele levou aquela palavra, naquela cidade lá, quantas vidas ali foi salva, e ele não ficou alegre. Ele não ficou feliz. Mas uma planta que vem ali para cobrir ele ficou feliz com essa planta. E aquela multidão, aquela cidade lá que ele levou a palavra para a salvação, trouxe tristeza para ele, por quê? Porque ele não queria, mas a planta cobre ele ali, ele fica feliz, ele se alegra com aquela planta. E a destruição da planta também, ela foi rápida, também foi um ato divino. Deus permitiu que ali foi lançado um verme para aquela planta ali se acabasse. E como ela era benção, a sua sombra era uma benção para ele ter aquela sombra ali, daí ele volta a ficar triste, porque o verme vem ali, come toda a planta, e a planta seca. E daí vem a tristeza de volta nele. Vem a tristeza nele de vontade de morrer. Para ele, daí aquele momento era o fim mesmo de tudo. Deus dá aquela sombra, dá aquela planta para ele, mas Deus também depois envia o verme para comer a planta.
O que nós podemos aprender disso? Onde ele estava era muito quente, mas Deus manda o vento daí para refrescar ele. Então, Deus ainda está ali cuidando de Jonas. O amor de Deus cuidando de Jonas ali, mesmo Jonas sendo rebelde para Deus, mesmo Jonas revoltado, irado com tudo, mas Deus estava ali, porque Deus é misericordioso e Deus tem compaixão. E Jonas, pela segunda vez, pede para morrer. É melhor morrer do que viver. E ali Deus disse a Jonas: te iras por causa de uma planta? Jonas se revolta até a morte. E disse ao Senhor: tem compaixão de uma planta que não trabalhaste para crescer, numa noite cresceu e pereceu? Eu não tive compaixão, não teve compaixão da cidade grande de Nínive. Jonas não teve compaixão da cidade de Nínive, mas ele ficou irado por causa da planta, que a planta se foi tão rápido, mas ele não teve a compaixão daquele povo lá que foi salvo, daquele povo lá que precisava de ouvir a palavra, que ali pudesse ter um arrependimento naquela cidade. Jonas não teve compaixão. O coração de Jonas estava endurecido com tudo isso. Que não tenhamos um coração duro como foi o coração de Jonas, que nós também não possamos ter um coração duro como Jonas, mas que possamos entender que quando Deus nos dá para fazer, que nós possamos fazer com alegria, porque Deus, Ele tem tanta misericórdia. Jonas sabia que Deus tinha misericórdia, que quando aquele povo se arrependesse, Deus ia ter a compaixão. E ali Deus teve a compaixão daquele povo. E aqui, eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas. Saber discernir qual que é a mão direita e a mão esquerda? Então, aquele povo, ele se arrependeu. Mas Deus sabia que aquele povo não conhecia nada. Ele não conhecia Deus. Mas Deus teve a misericórdia, que aquele povo se arrependeu. Eles se humilharam. Eles tiveram aquele amor que Deus teve para eles, a misericórdia. Que nós também possamos estar nas mãos do Senhor e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus coloca para a gente fazer, não aquilo que Deus coloca e nós queremos fazer diferente, fazer do nosso jeito, nós mesmos dar o jeito certo. Deus, ele sabe de todas as coisas, Ele sabe aquilo que é melhor, aquilo que é certo. Nós, seres humanos, às vezes agimos de maneiras que a gente fazendo a vontade nossa vai agradar a Deus. Nós temos que fazer a vontade do Senhor para que possamos agradar o coração do Senhor. Jonas, ele fez aquilo que não agradou o coração do Senhor. O Senhor não se agradou com o que Jonas fez, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor estava ali cuidando de Jonas. Estava cuidando, o Senhor com o amor, a misericórdia, estava cuidando ali de Jonas. Sabia que Jonas ainda ia ter arrependimento de ver aquela cidade salva, por causa que ele entrou em depressão e desespero, porque ele não aceitava. Mas sabemos que Deus, Ele cuida, Ele tem misericórdia. Que nós possamos fazer a obra do Senhor e agradar o Senhor na obra que Ele nos deu para fazer. Fazer aquilo que está para fazer. E sabemos que
Deus se agradou com aquele povo de Nínive. Deus se agradou também com o que Jonas fez, mas no mesmo tempo Deus ficou triste da atitude dele. Saber que ali ele pegou amor por uma planta, sabendo que ali uma cidade foi salva e ele não ficou feliz. Que nós possamos estar felizes com aquilo que Deus nos dá para fazer, que é a obra do Senhor. Não tentar fugir daquilo que Deus coloca para nós fazer. Jonas tentou fugir várias vezes e foi fazer, mas foi fazer aquilo que ele queria, não o que Deus queria. E para agradar ao Senhor, nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor nos escolheu para fazer, para agradar o coração do Senhor. Que você possa estar fazendo para agradar ao Senhor, não para agradar você mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor. Glórias a Ti, Pai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, sabemos, Pai amado, que aqui, Senhor, aprendemos uma lição, Senhor, de Jonas, Pai. Aprendemos uma lição, Senhor Jesus amado, que tentou fugir, Senhor, Jonas, 2 vezes, Pai amado. Mas foi fazer aquilo, Senhor Jesus amado, que era a vontade dele, não a vontade do Senhor. Que nós possamos também fazer, Senhor, a Tua vontade, para agradar o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a Tua igreja. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui, Senhor Jesus amado. Que possamos, Pai amado, fazer, Senhor, a Tua vontade, Pai. Alcançando vidas, Pai amado. É difícil, Pai amado, sair, Senhor, para ganhar almas, Pai. Mas o Senhor capacita, Pai, como o Senhor capacitou Jonas, Pai amado. Oh, Senhor Jesus amado, que o Senhor venha capacitar cada um, Senhor, que possa, Senhor, levar a Tua palavra, mesmo em lugares, Pai amado, aonde não queira, Pai, mas que o Senhor venha capacitar, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder, dando, Senhor, a orientação, Pai, que é o Senhor que faz a obra, Pai. Nós só somos vaso nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor venha levantar, Senhor, vaso, obreiros, Pai, para estar, Senhor, fazendo a Tua vontade, para agradar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por esta manhã, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Terminou cedo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos se colocar em pé? Eu estava ali pensando como decifrar o que é misericórdia. Misericórdia significa não dar castigo a alguém. É você ter compaixão da pessoa, é você querer o bem das pessoas, e às vezes nós não somos tão misericordiosos, né? Aqui Lucas, o capítulo 6, versículo 36, diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? E bem-aventurado, né? Está em Mateus lá, o Sermão da Montanha, o 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que nós mais queremos é misericórdia, mas não queremos ter misericórdia, né? É como Jonas aqui, como a pastora pregou, né? Ele não queria que o povo fosse salvo, porque era um povo ruim, você entendeu? Mas olha só, vendo para o lado de Deus, como é que Deus é perfeito. Se aquele povo se converte, não vai perseguir mais, né, as outras pessoas, cristãos. Eles não vão ser tão ruins mais. E vai ser bom. Vai poder passar por aquele país para ir viajar ou para ir para outro país, não é verdade? Às vezes um dia você vai ter que passar pelaquela cidade. E você não quer que eles se convertam. E o dia que você vai passar por lá? Né? Entendeu? A linha vermelha do Rio de Janeiro. Gente,
Aquele povo tem que se converter, para que um dia você pegue aquela linha vermelha, passe bem, porque o povo já converteu. Nós não podemos querer o mal deles, mas que eles se convertam. E Jonas era totalmente ao contrário. Eles são muito ruins. Não. Você entendeu? Depois ele dá mais ênfase à balboreira do que o povo, não é verdade? E às vezes nós também somos assim. Entendeu? Já vi pessoas ficar doente, depressiva e morrer por causa de um animal. Não estou dizendo para não querer o bem do animal. Mas morreu o parente, está vivo até hoje, deu depressão. Mas o cachorrinho morreu, Jesus, morreu a família inteira junto. Entendeu? Então tem coisas que a gente inverte. Entendeu? E eu quero orar com a igreja, para que nós tenhamos este espírito de misericórdia, de querer o bem das pessoas, e mesmo que a pessoa faça o mal para você, converta ele. Certo? Nós já pregamos aqui uma vez que enquanto você não sabe do problema do teu vizinho, isso não tem nada a ver. Mas a partir do momento que você saiba, você é responsável para mudar o vizinho. Certo? Você entendeu? O teu amigo, enquanto ele é bonzinho, tudo bem. Você até não é responsável por ele, mas quando ele faz coisa errada, entendeu? E você fica sabendo, daí você já é responsável diante de Deus para mudar a situação. Amém? Vamos pedir a Deus que dá para nós, vamos fazer uma busca de poder aqui, para que Deus nos dá para nós esse entendimento para nós de todas as coisas. Entendeu? Ah, foi muito grave. Não tem muito grave nem menos grave. Você entendeu? No plano de Deus, nós somos responsáveis para poder ajudar as pessoas. Amém? Vamos fazer um ato profético. Vem um pouquinho para frente, vocês que estão aí nos fundos, vem para cá um pouquinho aqui. Amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor, buscando o poder de Deus nas nossas vidas, para que nós tenhamos a mente mais espiritual do que carnal, porque o que rege mais a nossa vida é a mente carnal, e a mente espiritual fica lá atrás, né? Então nós temos que fazer atos proféticos, nós temos que dar passo à frente, nós temos que buscar realmente entender o que é misericórdia, a nossa responsabilidade. Amém? Poderia Deus ir lá e com um sopro converter Nínive inteira. Entendeu? Mas Ele nos formou para fazer a sua obra. Certo? Então precisava de Jonas. Entendeu? Deu a missão para Jonas. Entendeu? Talvez até ele sabia que Jonas também poderia até desviar. Mas deixou livre. Você entendeu? Mas como era uma missão de Deus, e Jonas aceitou ir, você entendeu? Então não adianta fugir. Entendeu? Não adianta fugir. Quando você foge, alguém vai sofrer. Então nós temos que estar nesta peleja, buscando. Aleluia. Pode fazer um fundo musical aí. Vamos estar orando. Vem aqui, suba aqui, Mari, para mim. Professora Mari, vamos estar orando. Coloca a mão no teu coração. E aleluias. Aleluia. Também quero orar pela Luísa Camargo, pede oração aqui pela netinha dela, que perdeu a outra avó e vai ser enterrada, sepultada amanhã, e a netinha está muito triste. Em nome de Jesus, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, alegre o coração da sua neta, irmã Luísa Camargo e toda a familiar, em nome de Jesus. Que o Deus, o Espírito Santo, é o nosso conforto, é o nosso consolador, em nome de Jesus. O mesmo Deus que está aqui, pode estar também aí, em nome de Jesus. Vamos buscar ao Senhor, nós que estamos aqui. Vamos falar com o Senhor para transformar o nosso coração, tirar alguma sujeira que impede nós exercermos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos sempre revidar, nós queremos sempre o mal daqueles que nos atingem, mas se nós olhar pelo lado espiritual, nós somos responsáveis para transformar esta pessoa num bem, aleluia, num bem, para que ele faça também o bem para outras pessoas. Aleluia. Ninguém pode ter inimigo eterno. Nós temos que lutar. Se o inimigo não quiser converter, daí é problema dele. Mas se você não fizer a tua parte, ele não vai se converter. Aleluia. Precisou Deus fazer o mal para o Jonas, para ele entender, mas depois dá para ele o livramento, porque Deus tinha que usar ele. Era ele, o que Deus fez, olha bem, o que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer, é você que vai fazer. Não é o pastor Levi, não é a pastora Mari, é você.
O que Deus deu para mim é o que vou fazer. Para Mari, que a Mari vai fazer. Temos que entender isto, certo? Para não sofrer consequências do Pai. Às vezes o Pai ele vai ter que castigar, porque ele também é justiça. E às vezes nós falamos assim, não estou entendendo o que está acontecendo. Ei, era para ir para Nínive, você foi para Tarse. Entendeu? Quando nós não obedecemos a Deus, nós complicamos a vida do outro. Era um navio inteiro, você entendeu? Um navio inteiro tentando se afundar. Um navio inteiro, por causa de uma rebeldia. E quanto mal nós fazemos, nós nem temos nem ideia. Amém? Fecha os teus olhos e coloca a mão no teu coração. Senhor Deus de poder, Deus da graça, a tua palavra foi, Deus amado, derramada sobre as nossas vidas, Senhor Deus amado. E também diz em João, Senhor amado, conhecereis a verdade vos libertará. Assim como nós vivemos na verdade, nós já somos libertos, Senhor Deus de poder e graça. E que não viemos nos afastar de ti, Senhor. Limpa o nosso coração, traga entendimento, Senhor Deus de poder e graça. Que nós possamos praticar o teu amor, Senhor Deus amado. Que é, Senhor, livrar pessoas, Deus amado. Curar, libertar, Senhor Deus amado. Ajudar mesmo aquele, Senhor Deus amado. A palavra já manda para que nós oramos para os nossos inimigos, Senhor. E nós sabemos que é tão difícil, Senhor. Que é tão difícil orar para os nossos inimigos, Senhor. É tão difícil abraçá-los, Senhor. Mas o Senhor, Deus de poder e graça, nos ensina através dessa mensagem, Senhor Deus de poder e graça, que quando o inimigo é colocado na nossa frente, é para nós transformar ele com amor. É para nós lutar contra ele, mas com amor, para poder transformar, Senhor Deus amado, dentro da tua palavra, Senhor. E a tua palavra é clara, Senhor. A tua arma nas nossas mãos, Senhor. A arma que o Senhor nos deu na nossa mão é a palavra, Senhor Deus amado. É a palavra, Senhor. É a palavra, não é o físico, Senhor. É a palavra, que nós possamos entender e carregar isso, Senhor, nas nossas vidas e usar quando for preciso, Senhor, necessário, Senhor, para que haja uma transformação em nossas vidas, uma transformação no mundo, Senhor. Derrama do teu poder, da tua graça, vai derramando, Senhor, vai derramando o entendimento, Senhor, vai derramando o teu Espírito Santo em cada um, vai tocando, Senhor, vai tocando e transformando. Entra na vida, Senhor Deus de poder e graça, mudando, Senhor, que eles possam encontrar no coração aquilo que impede esta ação de misericórdia, Senhor amado. Tira todo o empecilho, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor amado, que impede, Senhor amado, de exercer a misericórdia, Senhor. Mas que nós possamos, a partir de hoje, entender e compreender que precisamos, Senhor, exercer a misericórdia, Senhor Deus de poder e graça, em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu, Senhor Deus amado, esta responsabilidade, Senhor Deus amado, e que nós sejamos misericordiosos, Senhor Deus de poder, em nome de Jesus. Venha com o teu poder e a tua graça, Senhor. Toca, Senhor, mudando, transformando vidas, Senhor Deus amado. Que nesta manhã seja marcada na minha vida, na nossa vida, Senhor, o dia, Senhor, que encontramos realmente, Senhor, a misericórdia. E o dia que nós começamos a viver e praticar isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a tua graça, o teu poder, Senhor Deus amado, abre o coração, Senhor, abre, Senhor, molda o coração dos teus filhos, Senhor Deus amado. E se tem algo, Senhor, no coração de algum irmão que está aqui ou pela internet, Senhor Deus de poder e graça, oh Jesus, que estava impedindo, Deus amado, a prática da misericórdia, a entender, Senhor, que sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejam libertos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam amém, digo amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Diga assim: eu sou misericordioso ou misericordiosa. Eu sou. Olha, você profetizou, aleluia. É você pegar essa misericórdia e colocar dentro do teu coração, aleluia, e andar com ela assim, aleluia, e andar com ela. Na hora que você, certo, precisar, ela está aqui. Ela está aqui, está nos teus lábios, aleluias, aleluias. E Deus vai se agradar da tua atitude, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos terminar já? Aleluias, glória a Deus. Vem aqui, Andréia, depois vai orar fazendo a última oração. Sobe aqui, Andréia. A Andréia faz a última oração para nós, despedindo
casa, mas não na mente de Deus. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa manhã aqui, Senhor, na presença do Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser misericordiosos, como foi misericordioso com o povo de Nínive, foi misericordioso com Jonas também. Que esse amor que a gente tem um pelo outro, possamos espalhar, Senhor. Possa ser misericordioso pelo povo daqui da Suécia, por essa cidade, porque os últimos dias estão aí às portas. Nós não temos mais tempos, temos que espalhar a palavra, espalhar o evangelho, porque quando chegar a hora não teremos mais tempo. Que possa, Senhor, abençoar a ida de todos os irmãos que estão aqui na sua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ontem à tarde tivemos evangelismo aqui no Parque de Rundim. Foi uma bênção mesmo. Conhecemos uma família brasileira lá, que se comprometeu em vir para a igreja. E apresentamos também uma peça, foi uma bênção pura mesmo. Encontramos até a Rose lá, né, Rose? Obrigado pela tua presença aqui, tá bom? Deus abençoe você sempre, sempre, sempre. Assim com as tuas mãos, que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.